Olá pessoal, uma alegria mais uma vez neste novo episódio do nosso CSC Connect Podcast. E hoje nós temos a honra de ter como nosso convidado, nosso professor coordenador Luciano Santana, que vai desdobrar aqui com a gente um tema que eu acredito que seja algo edificante e muito importante para a nossa vida pessoal e profissional, sobre inteligência emocional. E com tudo isso que nós temos desenvolvido para você, colaborador do CSC, não tem dúvidas que hoje nós vamos conseguir desdobrar isso de uma forma muito qualitativa. Afinal de contas, o professor Luciano ele é coordenador de cursos aqui da Unicesumar, é especialista em gestão de pessoas, né? Tem uma ampla gama de conhecimento e com certeza vai contribuir muito com a gente neste episódio. Professor Luciano, prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Por favor. Alegria minha, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês participando desse projeto, né, que é muito bacana. Desde quando recebi o convite, eu comentei, falei, uau, que projeto legal esse, né, para a equipe. E o Douglas já comentou, né, trabalho com a área de gestão de pessoas, até 2022 coordenava cursos, de 2022 para cá, eu trabalho na área corporativa da Vitro, né, atendendo as marcas, como coordenação de qualidade e inovação acadêmica, e trabalhando junto com a área de negócios, né, com o cluster dos cursos de negócios. Então a gente percebe o quanto, cada vez mais, essa competência, o desenvolvimento, né, da inteligência emocional, ela é extremamente importante no contexto profissional. Legal. E, professor, falando de tudo, né, o que a inteligência emocional ela é importante para o nosso perfil profissional e pessoal, né, de que forma que podemos trabalhar nela num sentido relevante, né, para nós colaboradores, e aí pensando até mais na questão do CSC em si, né, a estrutura que o CSC hoje representa na Vitro, né, lidamos ali com atendimento aos alunos, né, e temos aí uma gama de colaboradores imensa do qual nos relacionamos com os nossos colegas, né, então qual é a importância da inteligência emocional? Bom, eu costumo dizer que a inteligência emocional ela é a habilidade ou a competência básica, né? Base para as outras, porque é a partir dela que a gente consegue fazer distinções, né? Acho que, em essência, o entendimento ou o conceito da inteligência emocional ela parte de uma capacidade da gente fazer distinções sobre as nossas emoções, sobre as emoções dos outros. Então, perceba o quanto isso faz diferença no dia a dia e na convivência, considerando um ambiente movimentado, um ambiente que muitas vezes me permite dizer, até estressante, né? Agitado, movimentado, tem altos e baixos, quando a gente consegue se perceber, que esse é um dos primeiros fundamentos da inteligência emocional, é se perceber. Perceber como você está se sentindo, está agindo e reagindo ao que está acontecendo. E a partir disso você também consegue perceber o seu entorno, o seu contexto e como que as pessoas que estão com você estão sendo impactadas pela forma como você age. Então isso eleva, por isso que a gente fala que é uma inteligência, né? Então eleva o teu nível de percepção, o teu nível de curácia, né, sobre esse assunto, e você passa a agir de forma mais intencional. Então, menos impulsiva ou irracional e um pouco mais intencional, mais raciocinada, vamos dizer assim, organizada, de forma a gerar resultados que vão agregar valor tanto para você quanto para a equipe. Então, no dia a dia, a inteligência emocional, principalmente num setor como o CSC, ele passa a ser, né, uma competência, uma habilidade muito importante, até para a gente ter um ambiente mais, com a convivência mais positiva, uma convivência mais agradável, porque você imagina, se todo mundo começar a não se controlar, né, porque um primeiro fator da inteligência é o autocontrole, né? A partir do momento que eu não me controlo, eu começo a agir por impulso. Imagina se todo mundo começar a agir por impulso, o que vira, né? Vira uma selva, né? Exato.
Até porque quando a gente age por impulso, não tomamos as melhores decisões, né? Nunca, né? Dificilmente, né? Tanto que no estudo da inteligência emocional, quando você está nervoso, agitado, ansioso, né? Emocionalmente abalado, a orientação é: jamais tome uma decisão nessas condições. A gente brinca, deixa o assunto dormir, né? De um dia para o outro, nada melhor do que uma noite, né? Ou um tempo ali para pensar, para respirar, e isso faz muito sentido e um efeito muito positivo quando a gente retoma o assunto ou aquilo que era um grande problema, você passa a olhar de uma forma mais tranquila, né, com a emoção um pouco mais equilibrada, e você percebe que talvez não era tudo aquilo ou como você estava percebendo. Legal. E diante desse ambiente de pressão, a gente pode considerar assim, né? Dentro do atendimento ao aluno, ali no CSC, professor Luciano, nós temos ali várias áreas que fazem esse tipo de comunicação com o nosso aluno, e nem sempre o aluno ele vem realmente trazer algum elogio ou algo que satisfaça ali o momento do atendimento. Sempre vai vir com uma queixa, com uma reclamação. E aquilo é claro que a pessoa, né, o colaborador que atende esse aluno, ele vai absorver esse problema, né, e vai tentar resolver da melhor forma. Mas nós trabalhamos num ambiente muito dinâmico, né, e isso faz com que, ao mesmo tempo em que o colaborador está atendendo o aluno, logo na sequência já tem uma reunião com o seu gestor, ou um feedback, uma atividade ali, e ao mesmo tempo tem os seus colegas de trabalho, né? Qual que é a melhor forma que o colaborador pode se beneficiar da inteligência emocional na busca desse equilíbrio, em atender um aluno com qualidade, com, né, uma inteligência, mas ao mesmo tempo também saber ter o convívio ali com os colegas de trabalho, gestor em outras atividades pertinentes? Olha, essa é uma pergunta de milhões, porque primeiro, né, acho que quando a gente fala desses diferentes contextos que a gente lida no dia a dia, acho que a resiliência é um ponto importante para você saber lidar com as situações. Por mais que você seja extremamente comprometido, altamente comprometido com o que faz, ter um distanciamento daquele problema para você poder raciocinar e não se envolver no problema, né, não fazer parte dele, porque você está ali para resolver. Então, para isso, a gente não pode se envolver emocionalmente completamente, a gente precisa manter uma distância saudável ali, e quando faz essa virada, né, de uma agenda, né, de um atendimento de um estudante ali com uma situação, problema estressora, que vai para uma agenda da equipe e tal, talvez fazer um momento, uma pausa, uns minutinhos, dar uma respirada, beber uma água, né? Considerar que está saindo de um lugar indo para outro, não projetar no outro, né, aquela frustração ou aquela emoção que ficou retida ali naquele atendimento. Eu acho que o mais importante, se é algo que aconteceu e te afetou emocionalmente ao ponto de você não conseguir ter esse controle ou esse autocontrole, nada mais justo do que você, às vezes, conversar com as pessoas, explicar para as pessoas que aconteceu a situação e que, né, que você não está legal, que tá tudo certo, né? Porque assim, somos humanos, não somos robozinhos, não somos chat GPT, não somos nada, somos humanos, e a gente é afetado e afeta o meio, né, que a gente vive. Então, eu penso dessa forma, Douglas, que, acima de tudo, se eu não consigo me autocontrolar, pelo menos que eu consiga identificar o que está acontecendo comigo, em termos de emoções. E a partir daí eu consigo, pelo menos, avisar quem está à minha volta que eu não estou muito bem, tá? E isso é de uma honestidade consigo e com o outro muito importante para a garantia da convivência. Entendi. Legal. Muito importante. E, inclusive, isso desperta um desenvolvimento, né? A prática... Maturidade mesmo, né? Isso mostra que a pessoa ela tem maturidade para reconhecer, porque vai ter situações em que você está bem, que você não está, e está tudo certo. A vida é feita dessas situações. Não existe um ser humano que está todos os dias 100%, né?
Com certeza. E um ponto, né, que gera desenvolvimento nos colaboradores é justamente essa melhora, né, na comunicação, em seus relacionamentos, né. No ambiente corporativo, a gente vê o quanto que o gestor ele se preocupa em gerir, né, as pessoas e evitar conflitos, né, para que realmente o clima ali, né, colaborativo, ele realmente venha a fluir. E isso faz com que também a empatia, né, tanto para o atendimento ao aluno, quanto para o relacionamento com o seu colega, enfim, tenha isso muito latente e presente, né, quando há essa prática da inteligência emocional. E aí, professor Luciano, falando justamente desses objetivos, né, o quanto que isso gera desenvolvimento no perfil profissional e pessoal do colaborador, a inteligência emocional ela se apresenta com alguns pilares, né? E o senhor já trouxe alguns aqui, né, sobre o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia, né, e a habilidade de se relacionar, né, as habilidades sociais que nós, seres humanos, nós temos. Comente um pouquinho, professor, qual que é a importância desses pilares, né, na prática da inteligência emocional e o quanto que isso é benéfico, né, para nós. A inteligência emocional ela é desenvolvida de dentro para fora. É por isso que o autoconhecimento é a primeira competência da inteligência emocional, porque eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem sou, eu preciso saber o que me faz bem, o que não faz bem, preciso saber contar a minha história. Enfim, então eu preciso... Quais são as minhas habilidades, as minhas necessidades de melhoria e etc. Depois vem, a partir do momento que eu me conheço, eu vou me observar e a partir dessa auto-observação eu consigo controlar os meus impulsos emocionais. Tem uma expressão dentro desse entendimento todo da inteligência emocional que eu chamo de sequestro emocional. Que é muito comum até dentro do estudo, né, da inteligência emocional. O que é o sequestro emocional? É quando o indivíduo ele sai de si, né, ele perde o controle das suas ações e impulsos, age completamente nesse sentido, né, do impulso, e depois ele cai a ficha, sabe assim? Depois ele vê o erro que ele cometeu, a gafe que ele cometeu, enfim, a agressividade da forma que agiu, que ele foi sequestrado pela emoção, aquela emoção da raiva, aquela emoção do momento ali, chama sequestro emocional. Direto nós somos raptados para isso, né? Então, se a gente não tem o autocontrole de se observar, e não é só se auto-observar, é observar o contexto também, porque... por exemplo, você está no trânsito dirigindo, você está de boa lá ouvindo a sua musiquinha e tal, de repente vem um cara e dá uma buzinada no você. O teu impulso é o quê? Xingar o cara. Sim. Não, peraí, meu. O problema é dele. Deixa ele lá. Ele tá bravo lá, deixa ele ir e tal. Não é contigo. Entende? Eu não posso absorver um problema que não é meu, né? Então o autocontrole é muito importante para isso, para você equilibrar aquilo que te afeta, como que vai te afetar e o que você permite que vai te afetar. Depois, a automotivação é uma outra condição importante da inteligência emocional, porque o conceito é que ninguém motiva o outro, a gente incentiva o outro, né? O que a gente faz é incentivar o colega. A motivação ela é interna, ela é intrínseca também, e nós precisamos ter os nossos próprios fatores de motivação, aquilo que eu busco, por que eu acordo todo dia, por que eu trabalho, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida, eu tenho alguma coisa nesse sentido, né? A empatia, que é uma habilidade muito requisitada nos tempos de agora, né? A questão, principalmente em tempo de inteligências artificiais, né? Então essa ideia de empatia, de se colocar no lugar do outro, de ouvir, principalmente, Douglas, conversava hoje de manhã com uma colega, o quanto as pessoas não sabem ouvir os outros. As pessoas escutam rapidinho, né, e já querem falar por cima, mas na essência, parar para ouvir, acolher, respeitar o momento da fala do outro, é uma condição muito importante nos dias de hoje, e que o próprio ritmo de vida que a gente tem levado condiciona a gente a sempre já estar, enquanto um está falando, já está pensando o que eu vou falar depois, e aí não presta atenção, sabe? Então a empatia passa por isso, em respeitar, né, efetivamente o outro, não só aquela ideia de se colocar no lugar do outro e tal,
E sabe que, com relação à empatia, tem um outro entendimento muito importante que eu acho que vale a pena para a equipe aqui, que muitas vezes a gente fala assim: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Já ouviu essa? Sim. Trate o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como eu, porque a forma que eu gosto de ser tratado pode ser que não seja a forma que você gosta de ser tratado. Aí a importância de ter o autocontrole, de ter essa observação do contexto, né, do ambiente, das pessoas, conhecer as pessoas e tudo mais. E quando eu falo que ela é de dentro para fora, percebe que a última competência da inteligência emocional é a habilidade social. Então eu venho de dentro, me autoconhecendo, até chegar no ponto de me relacionar com os outros. E aí quando eu tenho esse movimento organizado, amadurecido em mim, quando eu vou para esse movimento de relacionar com o outro, eu tenho uma relação muito mais autêntica, saudável, madura. Apesar das diferenças, a gente pode discordar de um monte de coisa, mas a gente consegue conviver, sabe? E consegue discutir numa mesa e daqui a pouco tá ali tomando um café tranquilamente, né? Isso é maturidade emocional que a gente fala. Último ponto sobre isso é a questão da gestão, né? Que uma coisa é você ter a inteligência emocional, você ter esse start, você ter essa ideia do que te afeta e tal. A outra coisa é o dia a dia na relação com a sua emoção, onde você faz a gestão da sua emoção, né? Naquele caso, quando você traz, em que eu estou atendendo um estudante que traz uma situação ali que me tira do normal, né? E eu já vou para uma outra pauta, com uma outra equipe, com o superior ou com a equipe, né? Com outros colegas, isso é gestão emocional. Porque eu tô reconhecendo e gerenciando e canalizando as minhas energias, né, esse esforço, de forma que não impacte a minha performance, o meu relacionamento, né, eu não projete uma frustração no outro. Então, além de desenvolvermos a inteligência, também precisamos desenvolver a gestão emocional ou das emoções. Por isso que dentro de uma prática dos gestores, né, enfim, um líder de área, enfim, um supervisor, coordenador, gerente, acaba que a inteligência emocional ela se torna ainda mais importante, né, professor? É porque uma liderança, ela existe para resolver problema. Um gestor, se não existe problema no setor, não precisa do gestor. Então o gestor lida com o problema o tempo todo. Então, se ele não tiver essa inteligência e gestão emocional, ele estoura rapidinho, né? Ele sai de si rapidinho. Porque você imagina, ele tá numa pauta de problema, ele sai, entra numa outra problema, ele sai numa outra problema, ele sai numa outra problema, né? Então então ele precisa dessa gestão até para ele poder manter a sua sanidade mental, a sua saúde mental, né? Sim. Que daí poderia ser até um outro podcast, né? A gente falar dessa ideia de saúde mental aí, NR1, né? A mudança que teve e tal. Mas uma liderança, e eu vou falar, a liderança é um cargo muitas vezes solitário. E ele está no meio, né? Entre a alta gestão e a equipe. E ele é pressionado de cima para baixo, de baixo para cima. Então é uma posição que muitas vezes é mal compreendida. Mas e carece muito ali dessa ideia de desenvolvimento de gestão emocional. Legal, professor. E aí, falando dos ganhos organizacionais, professor, né? E aí, já caindo para a cultura, né, do CSC. O CSC hoje, como havia dito no início, né, existe uma forma de atuação muito estratégica aqui dentro da Vitro, né, porque nós temos aí responsabilidades não só de atendimento com o aluno, mas também uma base de sustentação administrativa, né, e que faz com que a gente tenha ali responsabilidades a nível organizacional de grande responsabilidade. E aí, pensando, né, na inteligência emocional, nos ganhos organizacionais que podem trazer, como que essa inteligência emocional ela se torna uma competência presente no perfil dos colaboradores, né, falando em desenvolvimento de uma melhoria no clima, enfim, aumento de produtividade, como que ela pode ser aplicada nesse contexto?
Você percebe uma equipe madura? Já vou expandir, tá? Você percebe quando uma equipe é madura, quando não existe meias palavras, né? Quando as pessoas não ficam milindradas com qualquer coisa, quando as conversas paralelas ou as conversas, né, de corredor, assim, como a gente costuma dizer, elas não ganham tanta potência. Quando as pessoas sabem lidar com as incertezas e as diferenças, isso vai mostrando a força da equipe, tá? E um fortalecendo o outro, tá? E, consequentemente, o ambiente de trabalho vai ficando muito mais interessante, né, sob o ponto de vista de convivência. Você imagina você trabalhar com pessoas em que você não pode questionar uma vírgula da pessoa, e a pessoa já fecha a cara, já fica bronqueada. Ou somos uma equipe ou somos uma equipe ou não somos, né? Vamos melhorar juntos ou não vamos? Se é para isso, então a gente está todo mundo aqui pronto para aprender um com o outro. Acho que esse é o entendimento. Então, a gente percebe que quando existe individualismo, um quer aparecer mais que o outro, não, porque essa entrega é minha, porque não sei o que, aquela coisa toda assim, né, vai afastando as pessoas, vai mostrando uma certa imaturidade no quesito dessa gestão emocional. E o contrário é a mesma coisa. Então você percebe uma equipe forte, uma equipe mais engajada, mais unida, onde um respeita e valoriza o trabalho do outro, reconhece o trabalho do outro, independente se é o superior, se é um par ali, mas reconhece o empenho, o esforço, a entrega. Isso mostra o quanto as pessoas se entendem, né? Criaram ali um código de convivência, né? Uma maneira única de conviver e se relacionar, em que conseguem superar as diferenças. Vamos para uma mesa de conversa, para uma reunião, tem discussões, tem contribuições, nada está pronto, está sempre em construção, e assim, e vai se construindo, vai se respeitando, e as coisas acontecem. E é dessa forma que o resultado corporativo acontece. Então, nunca ninguém vai saber tudo, né? Nunca nem o líder, né? Eu acho que o que menos sabe é o líder, na verdade, né? O líder está ali mais para organizar, não pode falar. Mas, de forma geral, a equipe é que constrói, mas essa equipe ela precisa ter essa harmonização. Isso vai impactar no clima, né? Como eu falei, imagina você trabalhar num ambiente em que as pessoas ficam estressadinhas ou ficam emburradas, né? Já fica por qualquer situação, ou o contrário, as pessoas agradecem, compartilham, né? Comemoram juntos o crescimento um do outro e tal. Tem a questão do próprio ritmo, né? de produção. Então perceba, pessoas que não se conectam, a produtividade é sempre mais sofrida. Aí quando isso está já engajado, aí, vai rodar muito mais rápido, vai produzir, vai ter uma efetividade muito maior, assertividade nas decisões em conjunto, acertou todo mundo junto, errou todo mundo junto, né? Gerou um resultado todo mundo junto, então está todo mundo assim, no mesmo, realmente e verdadeiramente no mesmo barco, né, como a gente fala. E não só cada um preocupado com o seu salva-vidas, né? Tentando se salvar sozinho, né? Exato. Então é o grande barcão lá do CSC e todo mundo remando junto, né? Na mesma direção. Pessoal, nós estamos já no encerramento do nosso podcast. Professor Luciano, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os colaboradores do CSC, o quanto que a inteligência emocional ela é benéfica para eles e o quanto que isso vai contribuir no perfil deles para que a gente tenha um CSC ainda mais forte, estratégico, como a gente já tem atuado. Maravilha. Douglas, primeiro agradeço a você e toda a equipe pelo convite. Fiquei muito feliz em receber o convite, em falar sobre essa pauta, que eu gosto bastante. E o que eu comento com o pessoal é o seguinte, que procure aprender e se desenvolver sobre essa pauta o quanto antes. O quanto antes você desenvolve autoconhecimento, o quanto antes você busca aprimoramento, o quanto antes você se conhece melhor, você consegue também corresponder e se posicionar adequadamente aos contextos
sem me permita a palavra, mas sem agressividade, né? Aquela ideia da comunicação não violenta, ou com uma postura mesmo, né? Mais imperativa e tal. Por que eu digo isso, gente? Porque depois de anos, né? Eu bem rapidinho, Douglas, eu assumi uma atividade de gerência com 18 anos. Moleque, né? Completamente imaturo. E eu errei muito, mas e errava ao ponto assim de achar que tinha que falar alto, tá, dar bronca, aquela coisa toda. E era muito nada a ver, né? E com o tempo você vai aprendendo que não é o caminho, jamais, né? Jamais. Então, só que o que acontece? A busca, formação, capacitação, né, autoconhecimento, tal, vai trazendo para um desenvolvimento que hoje eu olho para trás e assim, eu conto, né, sobre essa história porque acho que é uma forma de compartilhar. Mas eu olho e falo, cara, eu não acredito que era assim, né, que eu agia dessa forma. E achando que estava fazendo certo, né? Então, aprenda, desenvolva, busque e, acima de tudo, né, antes de qualquer julgamento, converse, pergunte, ouça, escute de verdade e observe, né, antes de qualquer comentário, julgamento, né, porque o ser humano é um negócio violento nesse sentido. Ele bate o olho e já coloca uma tarja, né, já coloca como é que fala, um rótulo. Então isso é muito perigoso, é muito complicado, né, na convivência diária. Então, sejamos humanos, erramos, acertamos, mas em convivência harmoniosa, tenho certeza que a gente tem condição de evoluir muito. Legal, mais uma vez, obrigado, professor Sam, uma alegria imensa da sua participação, e agradeço a vocês, colaboradores, né, que sempre está aqui nos acompanhando no nosso canal. Você que ainda não conhece o canal do CSC no YouTube, vai lá, CSC Vitro, curta, compartilha esse episódio, nós vamos colocar aqui na legenda do vídeo, a descrição, compartilhe com outras pessoas, não tem dúvidas que muitas pessoas elas serão edificadas com esse assunto. E não perca aí a publicação desse episódio e teremos muitos outros durante todo esse ano. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.